Aqui na SGI existe o Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, que atua com base na Lei de Proteção de Dados para manter os arquivos da UFRN seguros. Vamos conferir mais detalhes na reportagem. Vivemos em um mundo digital onde é quase impossível ficar desconectado. Diante disso, além de benefícios, surgem também perigos, como é o caso do vazamento de dados. Para tanto, foi criado na UFRN o Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. O Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, num primeiro momento, surgiu da necessidade da UFRN se adequar à recém-aprovada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei ela traz obrigações de proteção de dados pessoais de pessoas físicas, tanto no âmbito privado, que geralmente que as pessoas ainda têm alguma noção, mas também no âmbito público. Então a universidade, sendo demandada e sendo obrigada por lei a fazer isso, então ela começou a construir uma estrutura que é uma política de privacidade de dados pessoais, e dentro dessa política de privacidade de dados pessoais da instituição, então surge o comitê. E posteriormente esse Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais vai se integrar uma estrutura maior, que é chamado Comitê de Governança da UFRN. O Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais possui 3 tarefas fundamentais: produzir documentação básica para a proteção de dados, orientar a instituição no processo e promover acesso a esses materiais. Muitas vezes o comitê é chamado para dar pareceres e opiniões sobre questões de dados pessoais. Uma questão que é muito frequente, aqui nós temos a Lei de Acesso à Informação e se pergunta: eu posso revelar esse dado? Posso não revelar? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais de número 13.709 de 2018 é o dispositivo legal brasileiro que regula as atividades de tratamento de dados pessoais no nosso país. O papel da LGPD, ela entra num contexto que cada vez mais a nossa vida ela é traduzida numa estratificação, no desenho das nossas pessoas como dados. Ou seja, cada vez mais somos representados e somos apresentados por um conjunto de dados que, a partir deles, várias atividades hoje sociais, seja de caráter econômico ou não, se realizam na sociedade. Então, dado pessoal, ele tem um conceito genérico. A gente pensa, é o meu nome, o meu CPF. Mas a lei ela é bastante ampla, porque pode ser qualquer coisa que o identifique ou torne você identificado. O uso de senhas é um dos mecanismos de proteção de dados que contribui com a sensação de segurança. Mas existem outros meios que podem facilitar essa ação. Algumas dicas que nós podemos ter é você ter, primeiro, a consciência de que você precisa saber que dados eu estou fornecendo. Então, primeiro, dá apenas os dados que são necessários. Nem todo dado que é solicitado de você é necessário. Segundo, você precisa daqueles dados, mas você está no meio digitais, então você tem alguns cuidados, principalmente com as suas senhas, logins. Você pode habilitar algumas medidas de segurança, como duplo fator de autenticação, para que você receba uma mensagem, um código, para saber se alguém está tentando ou não criar um perfil fake com você. Evitar algumas medidas que a gente chama de engenharia social, de pessoas que estranhamente estão pedindo coisas que geralmente elas não pedem. Mas eu diria que, na verdade, nós temos que cobrar. A LGPD, na verdade, ela veio mais não para dizer muitas vezes o que devemos fazer, mas o que as organizações devem fazer. A proteção dos dados vai muito além de medidas implementadas pelas instituições. Cabe também ao público externo tomar os devidos cuidados no compartilhamento de dados. Luan Nascimento, membro do Comitê de Privacidade, explica como ter acesso ao sistema de proteção de dados da UFRN. Na verdade, a gente precisa entender que a proteção de dados ela é muito mais interna, mas também um pouco externa. Externa no sentido de que toda a comunidade acadêmica também precisa fazer sua parte. Então, assim, muitas medidas internas estão sendo tomadas aqui no âmbito do corpo de servidores, no corpo técnico da instituição, no corpo de docentes. E a LGPD prevê algumas iniciativas ou alguns direitos que o usuário pode ter. E um desses direitos é justamente você ter acesso a esses dados pessoais, a você retificar esses dados pessoais. E aí, para você ter acesso a esse serviço de acessar os dados, corrigir os dados, você pode ir lá no portal da UFRN, ufrn.br, você acessa direto o menu Governança, e aí você vai ter lá a página de proteção de dados pessoais. Então você tem um e-mail e você vai ter acesso ao contato, ou seja, a pessoa que lida com proteção de dados pessoais aqui na UFRN,
né? E você vai poder ter acesso a esse serviço que a LGPD prevê. Luan aponta atitudes simples que podem contribuir com a segurança pessoal e privacidade, e relembra que a proteção de dados deve fazer parte da rotina dos usuários. Atitudes simples como, por exemplo, se você vai logar o e-mail, não é, especialmente no computador público, né, sempre lembrar sempre de fazer o logoff, o logout, né, do e-mail, ou seja, você sempre sair. Utilizar a guia anônima do navegador é uma medida muito simples. Não é? O WhatsApp, né, hoje a gente consegue projetar o WhatsApp web, não é, no computador, então sempre lembrar de deslogar também. Não é? E eu acho que uma das medidas mais eficazes e importantes, não compartilhar usuário e senha.